Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos refletir o Salmo 44 e para bem rezarmos, aprendermos com ele, interiorizar em nossa vida e praticá-los, nós queremos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos fazer com que esse nosso encontro seja frutuoso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Assim então reza o Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que realizastes em seus dias, nos dias de outrora. Tu mesmo com tua mão expulsaste as nações para plantar nossos pais, maltratastes povos para fazer nossos pais crescer. Não foi com espada que eles conquistaram a terra, nem foi o braço deles que lhes trouxe a vitória, e sim a tua direita e teu braço, e a luz da tua face, porque os amavas. Eras tu, ó Rei, ó meu Rei, meu Deus, que decidias a vitória de Jacó. Contigo agredimos nossos opressores, por teu nome calcamos nossos agressores. Não era o meu arco que eu confiava, nem era a minha espada que me trazia vitória. Eras tu que nos salvavas de nossos opressores e envergonhavas aqueles que nos odiavam. Em Deus nos orgulhávamos o dia todo, celebrando o teu nome para sempre. Agora, porém, nos rejeitas e envergonhas e já não acompanhas nossos exércitos. Tu nos fazes recuar frente ao opressor e nossos adversários nos saqueiam à vontade. Tu nos entregas como ovelhas de corte, tu nos dispersaste entre as nações. Vendes o teu povo por um nada e nada lucras com o preço dele. Fazes de nós o ultraje de nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Fazes de nós o provérbio das nações, maneio de cabeça por entre os povos. Minha desonra está o dia todo à minha frente, e a vergonha cobre o meu rosto, com os gritos de ultraje e de blasfêmia na presença do inimigo e vingador. Tudo isso nos aconteceu e nem assim te esquecemos, nem traímos a tua aliança. Nosso coração não volta para trás, nossos passos não se desviaram do teu caminho, e tu nos esmagaste onde vivem os chacais, e nos cobristes com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estrangeiro, será que Deus não o teria sondado, Ele que conhece os segredos do coração? É por tua causa que nos matam todos os dias e nos tratam como ovelhas de corte. Desperta, Senhor, porque dormes. Acorda, não nos rejeites mais. Porque escondes a tua face, esquecendo nossa opressão e miséria? Nossa garganta se afoga no pó, nosso ventre está grudado no chão. Levanta-te, vem socorrer-nos, resgata-nos por teu amor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui uma súplica coletiva de um grande grupo. Grande desgraça caiu sobre o país e uma pessoa, em nome de todo o povo, então clama a Deus. Então é uma súplica coletiva. E como se todo o povo estivesse então clamando, né? Uma pessoa toma a voz, mas como se todo o povo estivesse clamando a Deus. A súplica propriamente dita se encontra somente no final, no último parágrafo, com os pedidos de despertar, de acordar, de levantar
e de resgatar. Então ali no final nós vamos perceber está então essa grande súplica do povo a Deus. Como está organizado nossos salmos? 4 momentos, do versículo 2º ao 9º, do 10º ao 17º, do 18º ao 23º, do 24º ao 27º, que é então o último momento. No primeiro momento, volta-se para o passado, né? O povo relembrando o passado, para a época da conquista da terra sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. O livro de Josué mostra como se deu essa conquista, tendo a Arca da Aliança como uma espécie de comandante dos exércitos, né? Todo mundo tinha ela à frente. Este momento apresenta Deus como rei guerreiro, Deus lutador que defende, que expulsa nações para instalar Jacó na terra. Salienta-se que o decisivo não estava nas forças dos hebreus, nem nas armas, nem nos recursos estratégicos. Quem decidia a vitória de Israel era a mão direita, o braço e a luz da face de Deus, como nós vemos aí no início do nosso salmo. Por quê? Porque ele amava o povo. Um passado maravilhoso de conquistas, conservado na memória do povo, graças à tradição oral que passava de boca em boca e enchia o coração de alegria. Não é assim? Nossos pais nos contavam, está lá no versículo 2º. Então eles tinham passado com uma experiência maravilhosa que aconteceu e eles sempre se alegravam ao ouvir falar. É isso que acontece então uma situação difícil, que é a situação agora do presente, o segundo momento. O presente é totalmente diferente do passado. O coração agora transborda de dor. Deus deixa de ser o rei guerreiro e se torna um traficante sem escrúpulos do seu povo. Então aqui parece ter uma reviravolta, uma decepção. Deixa até que os inimigos saqueiem o povo à vontade. E difícil nessa situação é suportar a gozação dos seus vizinhos, dos seus opressores. Que pensam, então, o povo, que Deus é este. Que pensa, então, esses inimigos, os opressores, aqueles que estão ali contra o povo. Então eles pensam assim, que Deus é este? Que estraga seu povo e que entrega seu povo como ovelhas ao matadouro? É Deus de fato? Aí entra o terceiro momento do nosso salmo. É uma declaração de inocência do povo. O povo que sempre foi fiel ao Deus da aliança, sempre estava ali com ele. O salmo mesmo deixa isso explícito nesse terceiro momento, que eles não quebraram a aliança, não foram infiéis a Deus. Mas por que então lhe acontecem estas coisas? Um drama cercado de perplexidade. O povo está à beira da morte. E aonde está Deus? Que não os defende, que não os protege, que não é como aquele lá do passado, um Deus guerreiro. Não existe explicação para esse sofrimento, sua opressão e sua morte. Não existe explicação para isso. Nós entramos então por fim no último momento, que é o quarto momento, que se abre então a súplica. Aqui é interessante notar que a característica importante do povo de Deus, apesar de não compreender por que eles estão vivendo esse drama difícil, esse momento difícil na caminhada, eles esperam, né? Mesmo sofrendo, clama, e a súplica deles é forte, né? Dirige-se a um Deus aparentemente dorminhoco. Deus estava dormindo, por isso que no final do salmo o povo clama: desperta, Senhor, porque dormes, acorda, não nos rejeites mais, porque escondes a tua face, esquecendo nossa opressão e miséria, está ali no versículo 24 e 25. Então pede-se que Deus o resgate por causa do amor que lhe tem. Como foi lá no primeiro momento que nós vimos do passado. Então nós temos aí a organização deste salmo. Por que surgiu esse salmo? Nasceu num contexto de catástrofe nacional, a perda da liberdade da terra, espaço que se pode
experimentar a liberdade, que é fundamental para compreender a situação que faz nascer esse contexto, né? Então, é uma perda da liberdade da terra, né? Levando assim uma expressão de falta de liberdade. Como se encontra o povo? O povo se encontra rejeitado, envergonhado, fugindo do opressor, saqueado pelos adversários, entregues como ovelhas de corte, disperso entre as nações, vendido por um nada, ultrajado, divertimento e zombaria dos povos vizinhos, esmagado onde vivem os chacais. Os chacais aqui é os animais tipo como lobo da relva, né? Entra nesse contexto, né? São os animais ali da época, da região, né? Coberto então com a sombra da morte, oprimido, miserável, prostrado, né? Assim se encontrava o povo a partir do segundo momento do nosso salmo. Visto que eles tinham feito uma lembrança, uma memória do passado, eles estavam vivendo agora algo muito difícil, né? Uma situação muito conflitante. Os adversários também têm as suas qualificações, né? Daqueles que zombam mesmo, que maltratam e etc, etc, né? O Salmo, contudo, queridos irmãos e irmãs, não responde para a gente a questão: se o povo não pecou, quem é responsável então por essa desgraça? Pode ser a culpa de Deus? A catástrofe é fruto do acaso? Quais são as suas raízes, né? Então, se nós olharmos para os textos do Antigo Testamento, mostram para a gente frequentemente a desgraça do povo que tem suas raízes na má administração da justiça por parte das autoridades políticas. Por exemplo, o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia é um exemplo disso, da má administração da justiça. Então, muitos povos, principalmente os mais necessitados, eram injustiçados. Eram como escravos ali, opressores mesmos. Por isso vão chorar. Quando saem com alegria. Novamente estão voltando para o lugar da sua liberdade. E aqui parece que o Salmo tira essa certa liberdade, né? Então, de quem é a culpa, né? Nós olhamos para o rosto de Deus nesse momento. Para cada momento desse Salmo nós temos um rosto de Deus. Veja que para o primeiro momento, lembrando do passado, o povo tem o Deus como aliado, aquele que defende, dando-lhes terra. No segundo momento, já apresenta um Deus comerciante, que sucateia o seu povo, que vende o seu povo até para os seus inimigos. No terceiro momento, ele esmaga o povo onde vivem os chacais e cobre com o manto da morte. O último apresenta um Deus dorminhoco, assim, desinteressado, né, do povo. Por isso o povo pede ele que desperte, que acorde, que levante, que resgate o seu povo. Qual desses rostos é o verdadeiro rosto de Deus? Evidentemente o primeiro, pois trata-se do Deus aliado, parceiro fiel. Queridos irmãos e irmãs, apesar de não compreender a situação que estavam vivendo, o povo confia. Sofrendo, clama na certeza da resposta. Tem esperança de que Deus da aliança, que não retira o seu amor, irá agir. Nós vemos assim a vida de Jesus Cristo. Os discípulos que clamaram a Ele em diversos momentos difíceis da caminhada, Jesus os atendeu. Mesmo com tudo isto, Jesus tocava o ponto delicado da vida nacional. O povo andava cansado e abatido como ovelhas sem pastor. Veja, na época de Jesus já estava assim também. O povo estava perdido, desorientado pela má administração da justiça das autoridades da época. Então nós precisamos pensar tudo isso. Muitas vezes a gente culpa Deus por tantas situações difíceis da caminhada da gente, mas a gente não faz uma avaliação do contexto que nós estamos vivendo, da situação que está na nossa vida nesse momento, né? Às vezes acontece tantas coisas na nossa vida, é um problema puxando outro problema, né? E a gente assim
vai entrando, afundando cada vez mais. Né? A minha casa não está dando certo, caiu isso, o computador caiu e a luz acabou e não sei o que, a gente vai vendo, parece que nós estamos abandonados. Mas se a gente faz uma revisão da nossa vida, como está a nossa oração? Ah, padre, quanto tempo faz que eu não vou na igreja, né? Acho que eu deixei Deus de lado. Quando a gente deixa Deus de lado, as coisas pioram na nossa vida. Diz o ditado que se com Deus está difícil, imagina sem Ele, né? Então nós precisamos avaliar também as situações que nós estamos vivendo, né? Negativo atrai negativo, positivo, positivo. A física explica isso também, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida. O que nós estamos trazendo para a nossa vida? Qual é o contexto da situação do nosso mundo hoje? São situações humanas. Nós não podemos colocar a culpa em Deus. É nós mesmos que estamos cavando estas coisas muitas vezes, né? Então, Deus está ali do nosso lado. É aliado, é protetor, mas se uma coisa não acontece como a gente quer, a gente acaba culpando Deus, mas poxa, será que está chovendo tanto é culpa de Deus? Quando não chove é culpa de Deus? Quando o sol está quente é culpa de Deus? Quando a minha vida não vai no caminho certo é culpa de Deus? Ah, é culpa de Deus. É claro, a tentação veio a mim e eu quis desviar, então a culpa é de Deus? Então nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, né? Até que ponto nós estamos sendo fiéis a Deus na verdade, né? Deus é fiel, estamos sendo fiéis a Deus? Por onde nós estamos caminhando? Quais os caminhos nós estamos trilhando, né? O que nós estamos deixando entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, né? Como está a nossa sociedade? Eu sou responsável pela sociedade em que vivo. Eu sou responsável pelo contexto que eu vivo. Eu sou responsável pelo lixo que eu jogo na rua e vai lá para os mares e não acontece a evaporação e assim, difícil é a chuva. A camada de ozônio cada vez se abre mais. A culpa é de Deus ou a culpa é nossa que estamos poluindo? O desmatamento. E assim a gente vai entrando em vários pontos. As doenças que nós estamos vivendo. Quantas coisas a gente come que não faz bem para a nossa saúde? Nós não estamos caçando com as nossas próprias mãos? A culpa é de Deus. É muito fácil a gente colocar a culpa em alguém, né? E é muito mais fácil colocar a culpa em Deus, né? Então nós precisamos olhar e fazer uma reflexão da nossa vida. Deus, de fato, se torna sempre aliado do seu povo. Ele está com o seu povo. A gente muitas vezes não dá espaço para que, na verdade, ele entre. A gente só quer clamar, a gente só quer colocar a culpa, a gente só quer xingar, mas a gente não faz nada para que também a nossa vida esteja em consonância à vida de Deus pede para cada um de nós, né? Configurando a nossa vida, a vida de Cristo, né? Muitos, eu dizia para os catequistas, né, que os santos, Papa Francisco refletia assim, alguém já ouviu falar que tem algum santo de rosto triste, algum santo triste? Não. E olha quantos sofreram, quantas perseguições, quantas injustiças, né? Mas eles não deixaram se esmorecer. Por quê? Porque entenderam que Deus está do lado, que Deus é aliado, né? Mesmo diante de todas as dificuldades e perseguições, Deus está ali. Muitas vezes as situações acontecem para que a gente possa crescer também. Deus deixa que a gente vai tomando a rédea da nossa vida, a partir do livro sagrado que Ele nos tem aqui, que é um grande caminho a percorrer, né? Dos ensinamentos dos pastores, dos padres, dos santos, né? Da sabedoria das pessoas. Então, tantos instrumentos de Deus para nos ajudar a trilhar o caminho, e a gente não quer ouvir, a gente faz surdo a isso, a gente faz se cego diante daquilo que nós estamos vendo. Então, dificilmente a gente vai ter um país, ter uma sociedade assim justa e tranquila. Se nós não abraçarmos a causa de Deus, que é sempre o melhor para cada um de nós, a gente sempre vai sucumbir e perecer, né? Não podemos deixar que o mal, que o negativo, que as coisas externas interfiram em nossa vida. Primeiro temos que ter Deus do lado. Segundo, Ele nos dá coragem e força para a gente poder plantar um mundo melhor, né? Quem rega somos nós, quem planta somos nós, mas quem faz crescer é Deus. Mas se a gente não plantar e se a gente não regar, nós não vamos colher. Que o Senhor Jesus sempre nos ilumine e nos faça pessoas da oração, pessoas de Deus, pessoas que quer sempre um mundo melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.